Olá! Estamos de volta para continuarmos com as nossas reflexões a respeito dessa obra tão rica e importante, Amor, Imbatível Amor, da nossa querida Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. E refletindo, né, sobre a importância dessa obra, que na verdade não é só uma obra, né, um conjunto de obras da série psicológica que a nossa irmã pôde trazer para nós. Que bênção se nós pudermos utilizar a nosso favor, fazendo essas reflexões, fazendo as mudanças que pudermos, porque em realidade é como se fosse de fato uma terapia a serviço de todos aqueles, né? Às vezes a gente diz assim: "Ah, eu tenho dificuldade financeira para fazer terapia", e a espiritualidade pôde nos favorecer uma série de obras psicológicas que nos ajudam nesse processo. E claro, quando nós precisamos de algo além, e aí nós temos os tratamentos, né? E que nos indica inclusive esses tratamentos, mas as questões mais leves, mais suaves, como a gente pode fazer esse processo sozinhos utilizando bem essa obra. Então, é com uma gratidão profunda que nós nos reunimos aqui para estar falando um pouquinho sobre ela, porque é um processo também de autoajuda, é um processo que tem me feito muito bem. E nesse momento nós estamos já no capítulo 7 da obra, né? A gente já está na metade dela. E nesse momento, Joana vem falar para nós sobre esses tormentos do tempo moderno. O capítulo é assim: tormentos modernos, que é desse tempo em que nós vivemos, né? É da nossa atualidade. E aí divide nesse capítulo, é dividido em 3 subitens, que vem falar sobre a massificação, a perda do humor e também dos comportamentos autodestrutivos. E nós vamos, na introdução do capítulo, percebendo que o avanço material que nós testemunhamos em nosso tempo, né, nesse processo onde a tecnologia avança cada dia mais e ocupa um espaço muito grande das nossas vidas. Esse processo também de um mundo mais global, onde as comunicações, as interações são feitas intercontinentais, que é algo bom, porque é o progresso, né? A gente precisa vivenciar tudo isso, mas o progresso, se não vier acompanhado de uma mudança moral, dessas questões que fazem parte da nossa vida psicológica, né? Espiritual, elas trazem também muitos tormentos. A tecnologia por si só. Então, esse acúmulo de informações, onde o ser não tem nem momento de digerir uma informação, já tem outra, isso gera no ser que estiver aí um pouco mais descuidado, uma sensação de insegurança, de ansiedade, né? Às vezes o medo potencializa, porque nós estamos submersos nesse mundo global cheio de informações. Ao mesmo tempo que a ciência avançou muito, fazendo com que muitas doenças do passado ficassem no passado, não deu conta de tanta violência, não deu conta de doenças novas que foram surgindo. Nós assistimos isso agora, muito recentemente, e estamos assistindo ainda, com a pandemia da Covid, e onde a gente pensava assim: essas pandemias, né, esses surtos de doenças que afetaram o mundo, provavelmente ficaram no passado, porque hoje em dia nós já temos tecnologia suficiente para resolver e encará-las todas, né? E nós vamos vendo que não, porque vão surgindo outras tantas, algumas que nós mesmos vamos provocando com as nossas condutas, outras que fazem parte mesmo das mudanças climáticas, territoriais no nosso planeta, que também é vivo, né? O nosso planeta é vivo e ele vai se modificando ao longo do tempo também. Então, esse processo de modificação que o tempo vem trazendo gera muitas das vezes no ser uma insegurança. E aí, a massificação, que é fazer com que as pessoas sintam-se no meio da massa,
massificar, tornar uma massa, né? O ser que não tem uma individualidade, e essa individualidade depende muito de um amadurecimento psicológico para enxergar-se como indivíduo, agindo no grupo, mas sem ser direcionado pelo grupo, e sim agindo de acordo com as suas próprias decisões. O processo de massificação é o oposto, faz com que o ser dentro do grupo haja simplesmente ou reaja como o grupo vai agindo e reagindo. Isso é muito danoso. Nós vamos vendo que quando as pessoas estão confusas e se apoiam muito no que os outros pensam, no que os outros dizem, vai num crescente extravasando aí o que nós ainda temos muito dentro de nós, né? As violências, as paixões, buscando algo de melhor, porque isso é inato dentro de nós, mas de uma forma impensada. A gente quando é jovem ou quando nós estamos lidando com jovens, eles falam muito isso para testar os pais, para testar os professores, né? Os que estão dirigindo. Mas todo mundo faz, todo mundo vai fazer. E aí o ser amadurecido ajuda a explicar, mas você não é todo mundo. Isso traz um apelo psicológico muito forte. Você não é todo mundo, você precisa se enxergar como um ser individual. Se outras pessoas fazem, tudo bem. E se você quer fazer também, tudo bem. Mas você vai fazer porque você está decidido a fazer e não porque os outros estão te levando. É como se fosse uma bengala, os outros fazem, eu faço também e tá tudo certo? Não, não está. Se for uma coisa boa, está tudo certo, mas desde que tenha sido por uma decisão nossa. Então é importante cada um de nós estarmos atentos a essas questões da individualidade. Eu, como indivíduo que ocupo o meu papel no universo, e não sendo guiado e tocados pela massa geral. Porque se a gente for acompanhar a massa, se nós estamos num planeta de expiações e provas indo para a regeneração, o que prepondera? A massa pressupõe que seja de quê? De atitudes e ações que fazem parte desse mundo. Um mundo onde a matéria ainda é muito exaltada, enquanto as paixões também são muito descontroladas. Então, se eu vou seguir a massa, eu vou dar vazão a esses sentimentos que ainda trago dentro de mim, mas que eu preciso, com o uso da razão, colocá-lo no cantinho certo deles para poder, através da inteligência, tomar as minhas decisões e não agindo mais por automatismos, e sim pelas minhas próprias decisões, né? Nesse contexto, muitas das vezes o ser perde a capacidade de alegrar-se, né? A capacidade do humor. E esse senso de humor é algo que é primordial em nossas vidas, é algo celeste, o senso de humor. O que é o senso de humor? Essa condição que faz com que nós possamos rir de nós mesmos, encarar com naturalidade as questões que fazem parte da nossa vida, esses processos de erro, de acerto, Então, rir de nós mesmos, das nossas falhas, é algo que nos ajuda a vivenciar e experimentar as situações adversas, nos levando para um crescimento e trazendo alegria, né? A alegria de viver é tudo em nossa vida, porque quando a gente perde essa capacidade de se alegrar, seja no contexto que for, não é se alegrar porque tá tudo bem, é no contexto que for, porque faz parte da nossa vida. Perder essa capacidade é fazer com que a tristeza, o automatismo e às vezes as dores ocupem um espaço muito grande e se demorem muito a ir embora, né? Eu me recordei de uma ocasião visitando lá no INCA, né, fazendo as visitas lá aos nossos companheiros que estavam internados, e nós fazíamos parte do grupo de voluntários que fazia as visitas, né, aos internos. E eu me lembro de uma ocasião que eu cheguei num quarto, numa enfermaria, e fiz a saudação e tal, e falei assim, vim, algo dessa natureza, né? Como você está? Eu vim te visitar, meu irmão. E aí era um homem,
quase senhor, ele muito sério, ele estava conversando com a esposa, ele muito sério, parou, olhou para mim e falou assim: "Você é minha irmã?" Muito sério. E aí eu disse assim: sou sua irmã. Todos nós somos filhos de Deus. Isso nos coloca numa posição de irmandade, né? E abri um sorriso. Mas meio nervosa já, né? Porque ele ficou tão sério e fazia parte já desse número dele, diríamos assim. Aí ele olhou para a esposa e falou assim: "Aí, ó, agora eu entendi por que eu não recebi alta hoje. Eu estava esperando ter alta hoje, não vou ter mais. Adiou talvez para amanhã. Agora eu já entendi por quê." Aí ele olhou para mim, abriu um sorriso e falou assim: "Eu não podia ir embora sem antes conhecer você, minha irmã." E foi assim, uma alegria espontânea, natural, fez com que o clima daquele ambiente se modificasse completamente, porque aí eu entendi, né? Eu cheguei no momento que ele tinha acabado de receber a notícia de que não teria alta mais. Então você que está internado, está com aquela expectativa de ir embora, de ir para casa e vê isso frustrado, claro que traz ali um peso, né? Então eu cheguei nesse momento. E aí o humor, né? Esse sentimento de alegrar com o que estiver acontecendo, de driblar as situações, fez com que ele me fizesse uma pegadinha, né? Porque ficou sério no momento assim. E depois abriu aquele sorriso escancarado e mudando completamente aquele panorama. Sem dúvida, aquela colocação o ajudou também a enfrentar aquele momento de frustração, né? E eu levei isso para mim como uma lição muito grande. A gente enfrentar as nossas situações com humor, sabendo rir de nós mesmos, isso nos coloca numa posição muito superior, porque a gente precisa aprender isso, a rir dos nossos malfeitos como criança. A criança tem essa pureza, né? Ela sabe rir de muitas coisas que depois, ao longo das convivências ali com os adultos, ela vai também perdendo essa capacidade. Mas é muito comum na criança, tudo ela ri, tudo ela acha graça. Esse achar graça da vida nos ajuda muito a viver nesses tempos de muita correria de hoje em dia, né? Então, o quanto é importante. É claro que não está se falando daquele humor de anedotário. Normalmente o humor de anedota é colocando alguém numa situação vexatória, é rir do outro. Não, isso é muito ruim. Isso deprecia, isso é fazer com que a gente também vá na massa, né? A gente se massifique. Que todo mundo acha engraçado, acho também. Hoje em dia as discussões sobre isso já estão muito melhores, né? O humor, esse humor de anedota precisa também avançar, entendendo que não é engraçado rir das situações adversas dos outros, e sim a gente achar graça das nossas próprias quedas, dos nossos próprios equívocos, achando de um jeito engraçado, de um jeito com um bom humor, e aí a gente vai conseguindo muito melhor viver a nossa vida, né? E aí, por fim, nesse último subitem, quando ela fala desses comportamentos autodestrutivos, é quando a ausência do humor se faz, né? E aí o ser se envolve tanto nas suas dores, nos seus problemas, ou as questões externas o afetam tanto que ele acaba buscando se isolar ou vivendo num comportamento, mesmo que em grupo, de uma forma muito autodestrutiva. O uso de qualquer tipo de entorpecente é autodestrutivo. As bebidas, as drogas, o sexo, tudo isso é se for o sexo, se for desvairado, né? Porque o sexo é vida, mas é uma expressão de amor e de vida. Mas quando a gente fala dele no tormento das paixões, né? Ele é corrompido, exacerbado, é algo que é danoso para nós e muitas das vezes parte de um comportamento de fuga do ser que está insatisfeito e infeliz internamente, não consegue enxergar-se enquanto indivíduo e acaba dando vazão essas paixões inferiores junto às vezes no grupo ou trazendo um comportamento violento para dentro de casa. Eu li uma reportagem agora recente
Nesse período da pandemia, nós tivemos que passar pelo processo de isolamento social. E à medida que as vacinas chegaram, à medida que essas questões sanitárias começaram a ficar mais diluídas, né, onde nós já sentíamos mais segurança em começar a voltar às nossas atividades, né, as pessoas foram fazendo isso, alguns de um jeito mais natural, outros precisando às vezes de um pouco de ajuda, de assistência, mas em via de regra, né, em linhas gerais, a maior parte da população já começa a voltar bem para as suas atividades, né? Mas existem pessoas que estão encarceradas dentro de casa até hoje, porque o medo tomou uma proporção tão grande que existem pessoas que estão trancadas dentro de casa há mais de 2 anos e meio em virtude da pandemia. É um processo absolutamente autodestrutivo, mas é um processo de uma doença psicológica e mental que, se já existia, potencializou, e se não existia, começou a fazer parte da vida dessas pessoas em virtude desse processo externo, né? Dessa necessidade externa de você precisar se retirar da convivência do grupo. E é necessário, claro, um tratamento para isso. Porque se a gente parar e pensar, né? Nós nos retraímos, vamos buscar outras atividades internas junto às nossas famílias. A própria tecnologia avançou muito e nos ajudou a enfrentar esse processo, porque por mais que estivéssemos sozinhos, não estávamos solitários, podíamos conversar com outras pessoas, tínhamos essa ferramenta, favoreceu muitos estudos em grupos que começaram a surgir, ao passo que o ser que não conseguiu fazer essa transição vai precisar de ajuda. É um processo autodestrutivo, eu trago para mim, potencializo o medo. Nesse caso, essa matéria especificamente, a pessoa guarda a quantidade de garrafas de álcool que usou, guarda uma série de objetos que lembram o tempo todo o que aconteceu. E aí, se ele já pôde falar sobre isso, é porque está buscando ajuda, né? Então é necessário, importante essa ajuda, assim como ele. Outras pessoas também estão vivendo ainda encarcerados pelo medo da pandemia. Então, esse comportamento autodestrutivo funda-se num comportamento de fuga que o indivíduo traz, muitas das vezes motivado por questões de culpas anteriores e que necessita de uma ajuda para sair dessa situação viciosa, o vício nessa própria dor. Não são suicidas diretos, Joana fala sobre isso, mas são pessoas que vão se suicidando indiretamente. Elas vão fazendo com que, através dessas doenças psicológicas que vão se instalando, vão potencializando, trazem também para o corpo uma enfermidade e que depois você vai ter que encarar as consequências disso. Como então fazer? Ao longo de nossa vida, a gente precisa ter atitudes e hábitos os mais saudáveis possíveis, né? É uma atividade física, são as músicas, são as expressões de arte, as conversas sadias, as leituras, diversificando o nosso aprendizado e as nossas reflexões psicológicas para que a gente possa ir sedimentando bem a nossa vida. E o amor é a terapia fundamental. Nisso que você começa a fazer coisas diversas, agradáveis, você vai sentindo bem-estar. E no que vai sentindo bem-estar, vai exalando essa atmosfera de amor e vai sendo captado por outras pessoas também que estão nessa mesma faixa e tende a quê? A ampliar e a aumentar cada vez mais. O comportamento autodestrutivo, quando você pega uma atividade que é boa, que é saudável, ela se torna destrutiva pela sua forma de vivenciá-la. Vou fazer uma atividade física e aí potencializa, faz muita atividade física, só pensa naquilo ali, faz daquilo ali algo que ocupa um espaço enorme na vida. Aí pula daquela atividade para uma outra coisa e mergulha direto, mergulha muito naquilo ali. Isso mostra uma tendência de fuga, uma tendência autodestrutiva. Então é importante a gente observar quais são os nossos comportamentos perante o dia a dia, perante as questões externas, como nós repercutimos isso e procurar nas terapias
do amor, da convivência do grupo saudável, interagindo como pessoas individuais, tendo ali as rédeas das nossas decisões, das nossas vidas, mas agindo coletivamente, nós vamos nos ajudando e a gente vai fazendo desse mundo um mundo melhor, muito melhor. Então, expressar a gratidão a Deus através da alegria de viver, porque é uma bênção nós estarmos vivos. É uma bênção nós podermos estar aqui vivendo nesse mundo, encontrando uns aos outros, né? Podendo expressar a gratidão pela vida com as nossas atitudes alegres e saudáveis. Então, que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais possam nos estimular cada vez mais e que nós estejamos atentos para olhar, observar as pequenas coisas como grandes acontecimentos que são. Porque se nos toca profundamente, modifica a nossa alma e tem a possibilidade de modificar as almas que estiverem ao nosso redor, que forem tocados pelas nossas ações e pelas nossas energias. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro com muito carinho.